Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães e os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, bem como o procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel, declaro aberta às 14 horas a 36ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Convoco o auditor Ives Linhares para compor o quórum de votação. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 35 da sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2014. Está homologada. Comunico a inclusão em mesa do processo número 82.9916/14 de certidão liberatória do município de Santa Terezinha de Itaipu. E concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra o conselheiro Fernando. Excelentíssimo senhor presidente, para comunicar o sobrestamento dos protocolos 667-122-2013, 646-095-2013, 629-751-2013, 629-670-2013, todos junto à diretoria de controles de ato pessoal, são aposentadorias que dependem de questão tratada em incidente de inconstitucionalidade. Também o sobrestamento junto à diretoria de controle de atos de pessoal do processo 198.241/2010 é uma aposentadoria de servidor e a admissão ainda não foi julgada. E também o sobrestamento junto à diretoria de conta estadual do protocolo 732.106/2014, também a admissão complementar de processo principal ainda não julgado, e finalmente os 274.941/2013 junto à diretoria de contas municipais, é o sobrestamento em função de determinação de realização de inspeção na entidade interessada. É o que tinha a comunicar, senhor presidente. Está anotado. Palavra ao doutor Ivens. Senhor presidente, inicialmente para devolver da pauta de Vossa Excelência os processos 200.00909, 250.96411, 251.18911 e 251.19711, todos eles tratam de prestação de contas de transferências voluntárias. E ainda, senhor presidente, para comunicar o sobrestamento de 6 processos em virtude de admissões pendentes dos respectivos concursos e um ato de admissão de pessoal e um ato de inativação pendentes da decisão final no incidente de inconstitucionalidade referente ao decreto 7774. E ainda a suspensão do processo de tomada de contas 228.3413 até a decisão final da tomada de contas extraordinária 43.137311. Muito obrigado. Está anotado. Com a palavra o doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento do ato de inativação 32757611 na ADCAP, haja vista a admissão está ainda em trâmite. Está anotado. Deixo livre a palavra. Inicio o relato de minha pauta pelo processo 82.9916/14, que foi incluído nessa tarde em mesa. Encerro os presentes autos. Pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Santa Terezinha do Itaipu. A diretoria de contas municipais entendeu que o município não estaria apto à percepção da liberatória em virtude de pendências no cumprimento da agenda de obrigações que impedem a elaboração da instrução de análise da gestão fiscal de 2013 e a emissão da certidão. A diretoria de análise de transferências, a diretoria de execuções e a diretoria de controles de ato de pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. No entanto, o Ministério Público propugnou pelo indeferimento em face da restrição apontada pela Diretoria de Contas Municipais. A única restrição ao deferimento da certidão liberatória
refere-se ao descumprimento da agenda de obrigações relativas à entrega de 3 módulos de acompanhamento mensal do SIM. Ocorre que na sessão número 35 dessa primeira Câmara, quando o julgamento da certidão liberatória do município de Ponta Grossa, de relatoria do auditor Cláudio Augusto Canha, esse colegiado houve por bem não obstar a pleiteada certidão em razão de descumprimento de ato normativo dessa Corte, dada a sua natureza infralegal. Assim, não há que se falar em ilegalidade a obstar a concessão da certidão. Assim, ante o exposto, voto pelo deferimento do pedido. Está em discussão, em votação, está aprovado. Dando prosseguimento, processo número 12.6400/00. Encerram os presentes autos, tomada de contas extraordinária, instaurada por este Tribunal em 24 de abril de 2000, em face do Clube dos Amigos dos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais, em razão da não devolução de 3 prestações de contas baixadas em diligência à entidade e relativa a recursos repassados no exercício de 1998. Essa Corte, por meio do Acórdão 1566/09, retificado pelos Acórdãos 1919/09 e número 1682/10, ambos da segunda Câmara, houve por bem considerar procedente a tomada e determinar a restituição dos valores repassados. Tais retificações se deram tendo em vista que os responsáveis indicados nas referidas decisões alegaram que nunca tiveram relação com a referida entidade, o que fez com que o Acórdão número 879/12 da primeira Câmara reconhecesse sua nulidade e determinasse o retorno dos autos à fase instrutória, com a individualização correta do responsável legal da entidade. A Diretoria de Análise e Transferências, após proceder à pesquisa junto à Diretoria de Protocolo e ao site da Receita Federal do Brasil, identificou apenas 2 nomes e os respectivos CPFs. Apesar da abertura do contraditório, os ofícios foram devolvidos sem encontrar os respectivos signatários, tendo sido determinada a citação por edital das referidas pessoas, a qual, de igual forma, restou infrutífera. Diante do insucesso da citação das únicas 2 pessoas identificadas com o respectivo endereço, a unidade técnica opinou pelo arquivamento do presente e a baixa dependência dos valores repassados. O Ministério Público, diante da peculiaridade do caso, não se opôs à solução proposta pela unidade técnica. Não há como discordar dos opinativos que instruiu o feito, antes as peculiaridades do caso tão bem resumidas pela unidade técnica nos seguintes pontos. Já se passaram aproximadamente 28 anos desde a realização dos repasses e 13 anos da instauração da presente tomada de contas, e que este enorme lapso temporal foi um fator determinante para o insucesso da não identificação dos supostos responsáveis pela entidade. A referida entidade, no ano de 2003, já se encontrava inapta, impossibilitando assim a identificação do endereço atualizado de sua sede para fins de citação. As tentativas anteriores de responsabilização dos gestores do Clube dos Amigos dos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais, no que diz respeito à irregularidade das contas e o recolhimento integral dos recursos repassados, resultaram nas anulações dos acórdãos número 191909, 1682/10, tendo em vista o insucesso na identificação dos verdadeiros responsáveis e a iminência de terceiros serem prejudicados sem terem qualquer relação com o processo. A última tentativa de encontrar os responsáveis pela entidade redundou em citação infrutífera da senhora Leomira Chireia e do senhor Lourival Afonso Camargo, que, no nosso entendimento, não podem ser responsabilizados, uma vez que os mesmos foram eleitos em época posterior à realização dos repasses e retiradas dos processos junto a esta Corte. Em verdade, o arquivamento dos autos se mostra a medida mais razoável, haja visto que os recursos foram há muito repassados à entidade, de igual forma se encontra extinta há um considerável tempo,
bem como as tentativas anteriores de se ressarcir o erário restaram inexitosas ante a correta individualização dos gestores à época da entidade. Destarte, acompanho a unidade técnica, o órgão ministerial, e voto pelo arquivamento do feito e baixa dependência dos valores transferidos. É o relatório e voto. Está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 250603/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Fundação Araucária e a entidade PSL-PR, Programa de Software Livre do Paraná, formalizada pelo termo de convênio 24 de 2010, referente ao exercício financeiro de 2010-2012, no valor de R$ 126 mil, tendo por objeto a instalação de núcleos de integração comunidade-escola. Após a concessão de prazo para o contraditório, a Fundação Araucária relatou as inúmeras tentativas no sentido de obter a complementação das contas, inclusive através da instauração de tomada de contas especial e extraordinária. Finaliza sua defesa declarando que a não emissão do termo de cumprimento dos objetivos do convênio deu-se ante a incompletude da prestação de contas apresentada e ante a não comprovação do correto dispêndio dos recursos repassados. Por sua vez, a entidade, Programa Software Livre Paraná, bem como seu representante legal, não apresentaram defesa. Remetidos os autos à DAT para apreciação final, a unidade técnica aferiu que permaneceram pendentes as irregularidades elencadas, tendo o tomador dos recursos se quedado inerte. Considerou, portanto, que a prestação de contas carece de complementação, mantendo assim sua opinião pela irregularidade das contas. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. De fato, restou evidenciado que não foi apresentada a complementação da prestação de contas pela entidade, não obstante as inúmeras oportunidades que lhe foram concedidas. Ante o exposto, voto pela irregularidade das contas, recolhimento integral dos recursos pela entidade ao Tesouro do Estado e pela aplicação de multa ao senhor Cláudio Henrique José Balandi Romanelli, em razão do atraso de 16 dias na apresentação da prestação de contas. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Os processos 82.1802/12 e 24.7100/14 tratam de transferência voluntária em que foram constatadas algumas impropriedades formais em função do período de adaptação ao sistema integrado de transferência. Do exposto, acompanha a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas, expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas de aprimoramento em relação às futuras prestações de contas. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo 26.3171/08. Encerram os presentes autos. Ato de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com base na regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional 4103, concedido ao servidor Luiz Arnaldo Prazeres, no cargo de professor. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, tendo em vista a decisão do acordo número 1812/10 dessa Casa, entendeu necessária a diligência à origem, a fim de que fosse demonstrado quando o servidor foi readaptado, qual o cargo passou a ocupar, quanto tempo possui nas funções efetivas no magistério, e se a causa do afastamento tem relação com as atividades de magistério, por meio de laudo médico. Em resposta, a entidade previdenciária estadual esclareceu que as patologias que atingiram o servidor não tinham relação com a atividade de professor e que desconhecia a exata função desempenhada pelo servidor após sua readaptação. Em face disso, a unidade técnica considerou que o servidor não detinha direito à aposentadoria, após destacar que o incidente de inconstitucionalidade 19.130/09 prescreveu que o período de afastamento sem prazo pré-determinado das atividades em sala de aula só poderia ser utilizado como tempo de contribuição para a aposentadoria especial de professor, desde que o motivo do afastamento esteja vinculado às atividades de magistério. A ADICAP argumentou que, entre aspas, o interessado possui 32 anos e 13 dias de tempo de contribuição e somente 28 anos e 9 meses
no magistério. Fecha aspas. E se, abrindo aspas novamente, se considerar a readaptação em abril de 97, o servidor teria aproximadamente 22 anos no magistério. Fecha aspas. Assim, opinou pela negativa de registro, eis que não detinha o servidor 30 anos de magistério. Em resposta, a Paraná Previdência reconheceu que o servidor não detinha direito à aposentadoria e encaminhou documentação, afirmando que iria primeiramente notificar o servidor para o exercício do contraditório, em razão do possível cancelamento de sua aposentadoria. O ente previdenciário estadual encaminhou documentação onde, após a defesa apresentada pelo servidor, reitera sua posição pelo seu cancelamento, juntando cópia do ato que tornou sem efeito a aposentadoria anteriormente concedida. A ADICAP concluiu pela negativa de registro do ato e o Ministério Público, diante da invalidação do ato concessório na inativação, opinou pelo seu encerramento em razão da perda do objeto. Não há como discordar do órgão ministerial quando pugna pelo encerramento dos autos em razão da perda do objeto. O ato concessório da aposentadoria foi tornado sem efeito pela resolução 13.102, publicada no Diário Oficial do Estado 9.234, de 26 de junho de 2014. Diante disso, não há ato a se registrar, tendo em vista que o mesmo foi expurgado do mundo jurídico, impondo-se o seu encerramento. No entanto, consoante ressoa da instrução, houve a concessão irregular de aposentadoria consubstanciada na ausência de preenchimento dos requisitos legais aplicáveis à espécie, o que gerou um prejuízo ao erário, que não pode ser desconsiderado. Assim, faz-se necessária a instauração de tomada de contas extraordinária para fins de apuração do prejuízo experimentado pelo erário e a individualização das responsabilidades. Diante disso, acompanho parcialmente o opinativo ministerial e voto 1. Pelo encerramento do expediente em razão da perda de objeto, tendo em vista que o ato concessório foi tornado sem efeito. 2. Pela instauração de contas extraordinária em face da Paraná Previdência para fins de apuração do prejuízo experimentado pelo erário e a individualização das responsabilidades na forma do artigo 236 do Regimento Interno. O relatório e voto está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 45.37.99.10. Encerra os presentes autos, ato de reforma por invalidez, concedida a Valdir Zardim, no posto de soldado de primeira classe. Após sucessivas diligências visando a adequação do cálculo de proventos ao ato aposentatório, não houve manifestação da entidade, o que levou a unidade técnica e o órgão ministerial a opinarem pela negativa de registro do ato. Apesar de reconhecido pela entidade que o mal que acomete o servidor não ostenta natureza grave, consoante o novo laudo médico pericial, peça 54, folhas 3, não houve a retificação do cálculo dos proventos e do ato concessório. Nos autos subsistem apenas o cálculo com base na integralidade dos proventos e o respectivo ato. Diante disso, o referido ato não poderia prosperar. No entanto, não se pode negar que a negativa de registro do ato de aposentadoria, perfeitamente cabível no caso dos autos, se mostraria mais prejudicial ao servidor aposentado do que ao fundo previdenciário em si. Nesse passo, e tendo em mente que a simples e objetiva apresentação dos referidos documentos resolveria a questão sem maiores dissabores para o servidor, voto pela realização de derradeira diligência à origem para que a Paraná Previdência encaminhe a esta Corte a retificação 1. Do cálculo dos proventos, tendo em conta a proporcionalidade aplicável ao caso, e 2. Do ato concessório da inativação, sob pena de multa e instauração de tomada de contas extraordinária. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 15.6414/06/00, encerra os presentes autos a admissão complementar de pessoal por meio de concurso público aberto pelo edital 01 de 97, efetuado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina para o provimento de diversos cargos públicos.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal destacou que se encontram pendentes as lacunas concernentes à ausência de informação do SIM-AP, da data de publicação dos atos de movimentação dos admitidos e de regularização do quadro de cargos do SIM-AP, tendo assim opinado pela negativa de registro das admissões. Diversamente, o Ministério Público, após destacar que as admissões, entre aspas, as admissões ora em questão, atenderam aos requisitos legais, estando faltante somente a correção e ou atenderem aos requisitos legais, somente a correção e ou complementação dos atos do SIM-AP. Recomendou o registro dos atos de admissão com determinação para a correção dos dados do SIM-AP. Essa manifestação do Ministério Público. Apesar do vertido pela unidade técnica, não se afigura razoável a negativa de registro em razão tão somente da ausência de alimentação do SIM-AP relativamente a, entre aspas, data de publicação do ato de movimentação, fecha aspas, de alguns servidores e do quadro de cargos. Salvo tal lacuna, não há nos autos outros elementos que militem em desfavor do registro das admissões, tendo a própria unidade técnica destacado que a ordem classificatória e o prazo de validade do certame foram observados. Ademais, não se pode olvidar que as admissões são, na sua maioria, anteriores ao ano de 2000. Apenas 8 são no início do ano de 2000, reivindicando a aplicação da súmula 5 dessa Corte. Diante disso, há que se acompanhar o órgão ministerial para considerar legais as admissões, determinando o respectivo registro e pela emissão de determinação para que a entidade proceda em 30 dias à alimentação dos dados faltantes junto ao SIM-AP. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 77.752/10. Trata-se de análise e admissão de pessoal da Prefeitura de Nova Esperança, que por meio de teste seletivo buscou o preenchimento de cargos de psicólogo, assistente social e instrutor de informática, ao fundamento de cumprir o programa do Governo Federal FIA, Fundo de Infância e Adolescência. Após a realização de sucessivas diligências, a DICAP entendeu, pela necessidade de registro das contratações. 2, pela aplicação de multa ao gestor do ato das admissões ante a utilização de critérios de desempate, tendo em vista o estado civil do candidato. 3, pela aplicação de multa ao gestor do ato por ter realizado admissões após ter atingido o limite prudencial. O Ministério Público se manifestou pela realização de diligência interna à DCM, a qual afirmou que no período em que ocorreram as admissões discutidas nos autos, o município não estava sujeito às restrições em relação ao limite das despesas com pessoal. O parquê, então, se manifestou pelo registro das admissões e corroborou, entre aspas, o opinativo da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal quanto à imputação de sanções e expedição de determinação ao gestor, fecha aspas. Com efeito, razão assiste à unidade técnica e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas quanto à possibilidade do registro dos atos de admissão aqui discutidos, de modo que subsiste apenas a irregularidade no tocante à previsão de critério de desempate baseado no estado civil dos candidatos, onde se estabeleceu o privilégio aos casados. Afinal, muito mais que um entendimento subjetivo, sua consideração pela municipalidade nos casos de empate entre os candidatos em nada se refere às peculiaridades dos cargos, além de ofender a princípio da isonomia. Assim, cabível a aplicação de multa em relação a esse aspecto. Por derradeiro, embora a TICAP tenha opinado pela aplicação de multas ao gestor por ter realizado admissões após o atingimento do limite prudencial, a DCM concluiu que, à época das contratações, o ente público não estava sujeito aos limites da despesa com pessoal, entendimento de que se perfilha nesse momento. Assim, voto pelo registro dos atos de admissão constantes no presente protocolado e pela aplicação da multa prevista ao artigo 87, 4b da Lei Complementar 103/2005, a senhora Maria Ângela Silveira Benatti,
à época prefeita, em face da previsão de critério de desempate baseado no estado civil dos candidatos. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está para discutir, doutor Gabriel. Não é exatamente para discutir a proposta de voto, mas apenas uma preocupação que eu tenho, porque nós insistentemente temos manifestado em nossos posicionamentos, nos pareceres de admissão de pessoal, para que haja uma clara identificação de quando se trata de cargo, de emprego público, de teste seletivo, né? Nós estamos determinando o registro, entre aspas, como teste seletivo de cargos permanentes. Então, eu não estou conseguindo extrair da análise do processo que sejam admissões temporárias. Então, me parece que é fundamental nós termos clareza nos atos que estamos registrando, se são admissões temporárias, mediante teste seletivo, ou se são cargos efetivos, permanentes, mediante concurso público. A instrução, infelizmente, isso também passou desapercebido pelo órgão ministerial, não é muito clara neste item. Eu tenho a indicação de que se trata de um teste seletivo, edital número 1 de 2009, mas não tem em nenhum momento que essas contratações seriam temporárias. Me parece que nós estamos registrando admissões de cargos permanentes. Então, apenas estou trazendo aqui para reflexões da Câmara, até para instruções em futuros, para que haja esta preocupação na instrução de outros expedientes similares. Continua em discussão. Só para esclarecer, o doutor Gabriel, nesse caso específico, realmente tem aparentemente uma confusão, mas se trata de cargos de contratação temporária. Está em votação, está aprovado. Processo número 186850/13. Tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Floresta relativas ao exercício de 12. Encerrada a instrução do feito, após a realização de sucessivas diligências e juntada de documentação, a DCM entendeu como saneada a restrição relativa à remuneração dos agentes políticos, permanecendo, contudo, seu entendimento pela irregularidade quanto aos demais pontos, a saber: a falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira, e ainda remessa em atraso dos dados relativos ao sistema SIM-AP. O órgão ministerial posicionou-se pela irregularidade das contas em apreço, anuindo integralmente ao último posicionamento da DCM. No que se refere à ausência de publicação, divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira em portal próprio da entidade, divirjo dos opinativos da unidade técnica e do parquê especializado, tendo em vista o período de transição constante no artigo 73b da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo-se de municípios pequenos, com até 50 mil habitantes, a observância da regra a partir de 2013. É o caso do município de Floresta, que possuía, entre os anos de 2010 e 2014, uma população estimada de 5.931 a 6.397 habitantes, respectivamente. Quanto à inobservância pela entidade dos prazos para alimentação tempestiva do SIM-AP, entendo que, apesar do inadimplemento temporal da Câmara de Floresta, observa-se que houve a regularização da situação com a respectiva inserção dos dados, podendo ser convertido em ressalva. Ante o exposto, divirjo da unidade técnica do parquê e voto pela regularidade das contas, ressalvando o atraso no envio das informações bimestrais na alimentação do sistema SIM, atos e pessoal no ano de 2012 e pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar Estadual 103/2005 ao senhor Rogério Pereira Mendes, gestor das contas no período. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, o doutor Fernando. Só para minha posição pessoal em relação à falta de publicidade e transparência, que é pela irregularidade das contas. Apontado essa divergência de Vossa Excelência, está em votação. Está aprovado.
Parecer do relator. Processo número 19.9102/13. Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Mato Rico, relativo ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais manteve seu opinativo pela irregularidade das contas em razão da indisponibilidade das informações requeridas pela Lei Complementar 131/09 no portal da transparência da entidade, pelo fato de o controle interno não ser exercido por servidor ocupante de cargo efetivo e pela inobservância do prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, concluindo pela irregularidade das contas e a aplicação das multas correlatas. O Ministério Público, em seu opinativo, pugna pela irregularidade das contas, acompanhando o vertido pela unidade técnica, sem prejuízo das multas pertinentes. Apesar dos opinativos lançados tanto pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, não entendo por razoável julgar a presente prestação de contas como irregulares, pelas razões a seguir expostas. 1. Restrição quanto ao responsável pelo controle interno ser cargo em comissão. Nota-se pela manifestação da edilidade a dificuldade da situação vivenciada pela Câmara em face do não preenchimento de cargos efetivos ofertados em concurso público realizado, notando-se uma atitude proativa do gestor e esforço para observância aos comandos dessa Corte. Assim, a irregularidade não merece prosperar, eis que essa Corte tem entendido que a hipótese pode ser convertida em ressalva. Acórdão que trata da matéria 4563/13 da primeira Câmara. 2. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. No caso dos autos, em que se apontou a impropriedade da atribuição da responsabilidade contábil a contador do Poder Executivo, pondera-se que a edilidade apresentou justificativas plausíveis e coerentes com sua realidade fática, aduzindo que não houve aprovados para a função de contador quando da realização do concurso público, somado ao fato de ser um município de pequeno porte e as notórias dificuldades na captação de recursos humanos qualificados. Ademais, tal possibilidade encontra previsão no próprio prejulgado número 6, em que pese não haver nos autos documentos que demonstrem a existência de permissivo legal expresso. Tais peculiaridades permitem a conversão em ressalva do item e a determinação à municipalidade para que a mesma se adeque ao teor do prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E, terceiro, falta de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira do Legislativo. No que se refere à ausência de publicação e divulgação, adotam, no caso, o período de transição previsto na Lei Complementar 131/09, tendo em vista que o município de Mato Rico possuía, entre os anos de 2010 e 2014, uma população estimada de 3.818 e 3.716 habitantes, respectivamente. Assim, a manutenção de tal portal só seria exigível a partir de 2013, não podendo inquinar as contas anteriores a esse exercício. Destaque divirjo da instrução e voto pela regularidade das contas, ressalvando os provimentos do cargo comissionado de controlador interno e do contador, sem observância das diretrizes constantes do prejulgado número 6. É o relatório e voto, está em discussão. Ressalvar com a palavra, está em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Eu peço para registrar a minha posição divergência parcial em relação à questão da publicidade. E aproveitando já a economia processual, senhor presidente, estou vendo que o processo seguinte fala de despesa de publicidade em ano eleitoral, então eu já solicitei a vista dos 17, 32 e 35 de 2013, Câmara de Maringá. Perfeitamente. Está em discussão, em votação, registrando-se a divergência parcial do conselheiro Fernando, está aprovado. Processo seguinte, não há oposição, vista concedida. Processo número 164074/13, tratam os autos de prestação de contas do município de Iguatu, relativos aos exercícios de 12. A Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade das contas. Por sua vez, o órgão ministerial insistiu na irregularidade das contas em razão da terceirização do serviço de saúde. Consta no primeiro opinativo ministerial que, entre aspas, conforme a instrução número 1724/13 da DCM, de uma despesa corrente total com saúde na ordem de R$ 1.784.556,65, o município de Iguatu despendeu R$ 560.730,73
com serviços de terceiros, fecha aspas. Em relação a tal questão, tive a oportunidade de me pronunciar na última sessão ao relatar os autos de prestação de contas do município de Céu Azul. Na ocasião, argumentei que a captação de recursos humanos afetos à área de saúde, notadamente de médicos, é questão sensível e tormentosa para municípios pequenos. No caso dos autos, o município de Iguatu detém aproximadamente 2.234 habitantes. Daí, segue que o tratamento a ser dispensado merece cautela, sob pena de se comprometer a efetiva prestação do serviço, ou seja, aproximadamente 1/3 dos recursos utilizados serviram para a complementação dos serviços de saúde, o que se afigura em percentual razoável quando comparado à integralidade dos valores aplicados no setor. Não se está a falar de uma transferência completa da prestação dos serviços, mas de parcela deles, o que, salvo o melhor juízo, objetivaram a ampliação e melhoria do serviço público municipal de saúde. A irregularidade residiria na terceirização de outros serviços, como do atendimento do Programa Saúde da Família. No entanto, não vislumbro mácula no mesmo, podendo ser a impropriedade convertida em ressalva, eis que, como dito anteriormente, o tamanho do município desvela que se analise a questão de saúde com o devido cuidado. No entanto, acata as recomendações feitas, as quais, se adotadas, darão mais eficiência à gestão do município. Por fim, discordo também da ressalva atinente à terceirização do cargo de contador, eis que não se aponta objetivamente a causa da ressalva. O órgão ministerial conclui, a partir das justificativas apresentadas, que, entre aspas, fluxo de trabalho de contabilidade no município é de tal monta que demanda a aplicação do quadro, fecha aspas, ou, aspas novamente, o servidor responsável pela contabilidade não tem o conhecimento técnico exigido para o exercício do cargo que ocupa, fecha aspas, o que levou à terceirização da contabilidade. Mas isso são inferências que não podem levar à ressalva, eis que não se apontou qual vício foi cometido pela administração. Destarte, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da terceirização de serviços de saúde. 2. Pela recomendação ao município de Iguatu para que proceda a revisão da política remuneratória dos servidores efetivos de nível superior, especialmente os médicos, adequando-a dentro das possibilidades orçamentárias a patamares mais próximos da realidade do mercado. B. Ampliação do quadro de pessoal com a contratação de profissional com formação de nível superior em contabilidade e ou oferta de cursos de qualificação aos servidores existentes no Departamento de Contabilidade. É o relatório e voto. Está em discussão e votação? Para discutir, doutor Gabriel. Apenas ressaltar a importância da recomendação contida no voto de Vossa Excelência, pois que o município ofertou em concurso público 3 vagas para clínico geral, pediatra e ginecologista para cargo de 8 horas diárias, pagando R$ 1.840. Evidente que não houve candidatos. Mas depois há uma terceirização contratando-se uma empresa. Rapaz, agora me deu um tilt aqui. É diária ou semanal às 8 horas? 8 horas semanais. Semanal. Não, perdão. Se for semanal, eu não acho desrazoável. Aí eu me confundi por se houve um erro no parecer. Não, eu até teria que dar uma verificada agora no edital de concurso. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma situação em que os valores ofertados para a remuneração são bastante distintos da contratação efetivada, né? Então, essa recomendação aí, realmente ela é bastante oportuna. Mas apenas eu gostaria de chamar a atenção para nós não criarmos aqui na Câmara jurisprudências contrárias às decisões do Pleno. Porque recentemente o Pleno tem reafirmado, né, a impossibilidade de se contratar consultorias no âmbito contábil para assessoramento
notadamente para desenvolver atividades típicas da administração, que é o caso aqui, onde houve a contratação de serviços de contabilidade para assessoramento, planejamento e elaboração de projetos típicos da área. Tá? Então, há aqui uma situação peculiar que permite que se tenha como recomendação, porque houve, por um determinado período, um afastamento da contadora por conta do período eleitoral. Né? Mas, em tese, talvez seria importante deixar claro, até para que não haja desconformidade com as decisões do Pleno, que tem se manifestado contra essa terceirização para fins de assessoramento e desenvolvimento de projetos específicos, que se faça, de repente, que se pontue isto na ressalva. Continua a discussão. Eu já estou aqui determinando, fazendo a recomendação, então creio que está atendida a proposta. Está em votação, está aprovado. Processo 18.2846/13 trata os autos de prestação de contas do município de Coronel Domingos Soares, relativo ao exercício de 12. A DCM, em última manifestação, entendeu como insubsistentes os argumentos da municipalidade e manteve seu entendimento pela irregularidade das contas, pois, 1. O novo balanço patrimonial não foi assinado pelo contador substituto e pelo controlador interno. 2. Não foi encaminhada a razão contábil que respaldasse o registro na receita orçamentária do município dos depósitos efetuados decorrentes do ressarcimento de valores pagos a maior a título de subsídios. 3. Não houve o atingimento do índice mínimo de 60% do Fundeb para o magistério, em face das ausências de comprovação de que parte dos empenhos referentes ao magistério foi estornada e reempenhada com recursos de outras fontes. Propugnou ainda pelo ressarcimento de valores e aplicação de multa em relação ao atraso no envio do sexto bimestre do sistema SIM-AM. O Ministério Público anuiu integralmente ao posicionamento exarado pela unidade técnica. No que tange à proposição de ressarcimento dos valores recebidos a maior pelos agentes políticos, entendo que a materialização do efetivo recolhimento, no caso, comprovantes e depósitos bancários juntados, constitui meio de prova idôneo, apto a comprovar a recomposição do dano ao erário. Proponho, assim, a conversão do item em determinação ao município, uma vez que a ausência dos registros na razão contábil própria, atestando a inclusão dos sobreditos valores, constitui-se falha de natureza formal que não compromete a essência dos registros orçamentários, o qual pode ser implementado posteriormente. Relativamente à multa em razão do atraso na entrega da prestação eletrônica correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-AM, a obrigação de encaminhamento inicia e termina no ano de 2013, o qual, obviamente, se encontra fora da presente prestação de contas anual relativa ao exercício de 2012, o que desautoriza a aplicação de multa. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em face da não aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério e não encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a devida assinatura e comprovante de publicação. 2. Pela aplicação ao ex-prefeito da multa constante do artigo 87.3, parágrafo 4º, em razão da irregularidade das contas. 3. Determinar ao município que proceda à inclusão na razão contábil própria, no prazo de 30 dias, respaldado o registro na receita orçamentária do recolhimento das diferenças remuneratórias implementadas em favor da entidade. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Minha pauta está cumprida, agradeço. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato de sua pauta. Senhor presidente, apenas só um detalhe para um esclarecimento. Realmente eram 8 horas semanais. Eu vejo que assim é mais ou menos razoável, né? É razoável, mas estou analisando os autos do concurso aqui. Obrigado. Não houve inscritos, não houve candidato. Houve para as demais carreiras, mas para a carreira médica, evidentemente, não houve inscritos. Obrigado. Senhor presidente, inicio a pauta por
pelos processos que integram o chamado lote CIT, que é o período de adaptação, onde os votos são por recomendação, regularidade com recomendações. É o processo 661.970/2012, 661.996/2012, 763.543/2012, 479.93/2013, 480.43/2013, 764.97/2013, 996.67/2013, todos da Fundação Araucária, também o 126, 148, 2013, Secretaria de Educação, 350, 056, 2013 e 404, 024, 2013, ambos da Fundação Araucária, 137, 356, 2014, município de Rolândia, 130, 122, 2014, município de Sarandi, 137, 704, município de Rolândia, 138, 069, 2014, município de Maringá, também Maringá no 138, 360, 2014, 147, 386, 2014, município de São Miguel do Iguaçu, 159, 325, 2014, município de Londrina, todos propostos de voto conforme precedentes pela regularidade com recomendações. Está em discussão, em votação, está aprovado. Estão todos aprovados. Tem o processo de ato sujeito a registro, processo de inativação 234-15-2013, oriundo da Assembleia Legislativa, aposentadoria estadual de Dolores Fernandes, no caso de consultor legislativo, na qual se discute, já é conhecida a questão do parecer ministerial sobre a DIN, onde nós temos posição formada, onde não existe limite cautelar nenhum fato impeditivo que seja dado pela legada de registro com alerta e recomendação da Assembleia Legislativa que acompanhe a tramitação da referida ação de exame de constitucionalidade e, caso haja alteração, seja readequado e retificado o ato agora em registro. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Discussão e votação aprovada. Tenho 290.600/2014, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, pelo encerramento em função de que o ato foi tornado sem efeito pelo órgão previdenciário municipal. Está em discussão e votação aprovada. Protocolo 673-866/2013, acho que conta serviço do conselheiro substituto Ives Linhares. Tenho admissão de pessoal 521.611/2010, da Universidade Estadual de Maringá, na qual temos aqui contratação temporária, teste seletivo, conforme edital publicado em 2010, na qual já temos uma posição já formada sobre a possibilidade das contratações temporárias. A proposta de voto é pela legalidade e registro, se eu quiser. Está em discussão e votação aprovada. Finalmente, eu tenho o protocolo de prestação de contas do Executivo Municipal 185.713/2013, município de Mandaguari. Senhor presidente, Palavra se não houver objeção, gostaria de solicitar vistas. não havendo oposição, vista concedida. Senhor presidente, querido, esgotei minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ives. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, tenho na minha pauta a prestação de contas municipal 139.414.06, que eu vou solicitar, senhor presidente, pedindo vênio adiamento, tendo em conta questões de licitações que eu quero estudar com mais calma. Adia-se na forma regimental. Dando prosseguimento, eu tenho o processo de pensão número 33587113, que na verdade se trata do auxílio reclusão concedida a Wellington de Santos Cardoso, filho menor do servidor Vilmar Geraldo Cardoso, policial militar, recolhido à prisão em 4 de agosto de 2011. Na verdade, os pareceres são todos uniformes pela negativa, é aquela velha questão de se considerar como a baixa renda a do segurado e não apenas do beneficiário, conforme entendimento do prejulgado desse tribunal, prejulgado número 16, que por sua vez tomou por base a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2009. Então, eu acompanho as manifestações uniformes pela negativa de registro. Há um pedido do Ministério Público de instauração de tomada de contas extraordinária e comunicação ao Ministério Público Estadual. Eu entendo, com todo o respeito, que não há uma infração de tal gravidade, uma vez que o entendimento do Paraná Previdência encontra-se embasado em parecer
jurídico e, durante muito tempo, houve essa polêmica, tanto que foi instaurado o prejulgado por esta Corte. Então, eu afasto esses procedimentos solicitados. Entretanto, acho prudente o envio de cópia desta decisão à inspetoria responsável pela fiscalização, haja vista que tem se observado com bastante frequência a manutenção desse entendimento pelo Paraná Previdência, o que, evidentemente, contraria um ato com força normativa desta Corte. Então, a minha proposta seria pela negativa de registro com esse encaminhamento de cópia da decisão à inspetoria. Está em discussão, com a palavra o doutor Gabriel. Apenas para que haja uma uniformização dos posicionamentos desta Câmara na data de hoje. Nós já decidimos um processo em que se determinou a instauração de tomada de contas para apuração e devolução dos valores que foram pagos de uma pensão, de uma aposentadoria que não seria devida. Aqui a pensão também, o auxílio reclusão, não é devido. Não é devido, não só em razão do pré-julgado desta Corte, mas em razão da emenda número 20, da emenda constitucional número 20, que é de 1998, que limitou a concessão de benefício ao segurado em baixa renda, e de uma interpretação com efeitos com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Portanto, insistir no pagamento deste auxílio à reclusão com base na legislação de 98, que é incompatível com a própria emenda 20, me parece que realmente causou um dano, seja ao fundo financeiro ou ao fundo previdenciário, de acordo com a vinculação do segurado à data da sua prisão, mas esse dano ao erário é de ser recomposto. E nós já decidimos isso nesta sessão de hoje. Senhor presidente, eu com todo respeito entendo que não há uma incoerência das decisões. Como eu disse, nesse caso aqui, houve durante muito tempo uma polêmica sobre como se considerar esse benefício. O Paraná Previdência insiste na tese de que antes do prejulgado, o Paraná Previdência insistia na tese de que deve se considerar a condição do beneficiário e não do servidor. Eu lembro que o nosso prejulgado é de dezembro de 2012 e esse ato de pensão é de outubro daquele ano. Então, foi anterior ao nosso prejulgado. O prejulgado tinha uma certa polêmica. Então, o que me parece é que a abertura de tomada de contas é necessária, é cabível, quando há uma falta grave. Porque, evidentemente, que não sendo devida a pensão ou qualquer benefício previdenciário, sempre haverá um dano ao erário. Acho que a dúvida existe se aquele dano, no pagamento daquela prestação de caráter alimentar, se há uma responsabilidade do gestor que deu causa. Então, se houve um erro grave, uma culpa, aqui me parece que, tendo o Paraná Previdência agido à época, acobertado pelo entendimento do setor jurídico, e que essa questão só foi definitivamente resolvida pelo tribunal 2 meses depois, me parece que não é o caso de abertura de tomada de contas. Então, por esse motivo, com todo respeito, eu divirjo da manifestação do ilustre procurador. Continua em discussão. Está em votação. Está aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho agora 2 admissões de pessoal. Uma é a 566-950-10, da Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de União da Vitória. Na verdade, os pareceres são uniformes pelo registro, apenas há uma recomendação. Aqui também não houve nenhuma irregularidade grave, apenas existem recomendações para que, em futuros certames, inclua no edital o conteúdo programático das provas, a previsão de reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência, promova a publicação do edital antes do início das inscrições e passe a exigir a comprovação de escolaridade apenas no momento da posse ou por ocasião da apreciação da pontualidade dos títulos. São irregularidades que, em tese, poderiam ser graves caso, em casos específicos, tivessem gerado um prejuízo. Entretanto, não é o que ocorreu. Apenas abstratamente é que se verificou essas falhas, por isso me parecem acertados os pareceres pela legalidade de registro com essa recomendação. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo seguinte da Universidade Estadual de Maringá, 596.816.10,
Trata-se de admissão de teste seletivo para contratação temporária de professores. A Diretoria de Controle de Dados de Pessoal final opina pelo registro. O Ministério Público, entretanto, pela negativa de registro por entender tratarem-se de casos permanentes e que as substituições teriam se dado para substituições de outros temporários. Conforme reiterada a jurisprudência desta Câmara, e eu diria até do Tribunal, essas admissões têm sido registradas, motivo pelo qual, senhor presidente, por brevidade, eu acompanho o posicionamento da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal pela legalidade e registro das contratações. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Era o que constava. Agradeço. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência passa a integrar o quórum. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas de 2008 de Antonina, que inicialmente foram detectadas 22 impropriedades após a instrução do feito. Restaram como ressalvas a abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica e a omissão de conta corrente no sistema informatizado e a falta de aplicação de 60% de recursos do Fundeb. Eu vejo que essas três, na realidade, a unidade técnica imputou ressalva, mas elas foram corrigidas no contraditório. A primeira, abertura de créditos adicionais, na realidade, o que constava como um crédito especial era um crédito suplementar, respeitou o limite da LOA, então não houve máculas contra, eu entendo o item plenamente regular, assim como a omissão de conta corrente, que ficou demonstrada a sua correção, e ainda a aplicação de 60% dos custos do Fundeb, com as ponderações em contraditório, ficou comprovado uma aplicação acima dos 60%, 61,87%. Eu acompanho os pareceres pelas ressalvas em função de movimentação de recursos em instituição financeira privada, haja vista que não há a edição de lei autorizatória, do Banco Itaú, e ainda pelo excesso de despesa com o pessoal, que a redução de 1/3 do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, em que pese tenha sido comprovados que foram tomadas as medidas, não foram totalmente efetivas, restando ainda um percentual acima do limite. Mas é perfeitamente cabível a conversão em ressalva, eu acompanho os pareceres, tendo em vista que as medidas foram realmente tomadas. Mas como nesse caso aqui, além da lei exigir que se tome as medidas, ela também exige que se atinja uma meta objetiva em valores, que é a redução de 1/3, entendo, conforme os pareceres, pela ressalva às contas em função desse item, e acrescenta a multa do 87.4G, tanto pela movimentação de recursos em instituição financeira privada, quanto ao excesso de despesas com pessoal. E ainda pela recomendação que seja adotada as medidas para regularizar a movimentação de recursos em instituições privadas. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Senhor presidente, os protocolos 147-66607 de Planalto e 120-35809, eu solicito a retirada de pauta. No primeiro, há a necessidade de fazer uma diligência, e o segundo, um dos responsáveis não foi citado, foi apenas intimado. Estão retirados. Também solicito a retirada de pauta da tomada de conta extraordinária referente a 4 pontes, 293740708, haja vista que é uma incorreção na autuação do processo. Está retirado. Passo aos atos de inativação 318239 e 10. Eu acompanho os pareceres pela negativa de registro, haja vista que há o pagamento de uma verba denominada adicional de insalubridade, sobre a qual incidiu contribuição previdenciária, mas mediante diligência foi solicitado ao município que esclarecesse a fundamentação legal
e a procedência do pagamento desse adicional de insalubridade, o Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Colorado se manteve inerte e, por isso, então, acompanha os pareceres pela negativa de registro, bem como seja aberta uma tomada de conta extraordinária para apurar responsabilidades pelo não atendimento à diligência. Está em discussão, em votação, está aprovado. Da mesma forma, senhor presidente, no protocolo 45901010, aqui é mais grave, que foram 3 diligências que não foram atendidas de forma alguma. No caso anterior foram atendidas parcialmente, mas ficou ainda em aberto, ficou em aberto questão essencial para a análise da legalidade. Aqui sequer foram atendidas por 3 vezes, então eu acompanho os pareceres propondo que seja negado o registro e seja instalada a tomada de conta extraordinária para apurar aí as responsabilidades pelo não atendimento às diligências. Está em discussão e votação, aprovado. Os processos seguintes, sem acolher propostas de determinação, recomendação ou propostas de aplicação de multa, pela legalidade de registro dos seguintes protocolos: 33.180.11 Terezinha Francisca Garcia, 283.633.11 Ana Francisca Aires Dalcol, 321.349.11 Maria Leite Carvalho, 357.750.11 Rose Guimarães de Souza Lima Nino, 422.978.11 Protásio Vargas Neto, 469.516.11 Celina Emília Borges Ferreira, 639.241.11 Francisco Inácio Nunes, 134.0012 Maria Ivone Requea Laskowski, 1744912 Dalziza Serrano de Assis Machado, 2490912 Mari de Fátima Brustolin Schmitz, 2827012 Luiz Fernando Loyola Bauer, 4895612 Antônio Adolfo Yark, 5414012 Catarina Xanor Baj, 1283562 Gilberto Martins, 136065512 Maria Estela Baniski, 140623212 Claudete Dias dos Santos, 141069212 Maria José Viana Pascoal, 161795512 Célia Regina Martinez de Almeida, 198907212 Cirlei Aparecida Estevam da Costa, 202.106.12 Renato Sérgio Torres, 301.007.12 Maria Isaura Barbosa, 311.789.12 Anadir das Graças Farina, 412.252.12 Sueli Rodrigues Cabeleira Andrade, 443.603.12 Alacir Valença Soares, 539.007.12 Iraci Salete Bergamo Glutz Zezac, 622.621.12 Érica Adriana Bolota Guerra, 667.170.12 Verônica do Amaral, 112.71.13 Laidinês Luzia Talhacolo, 205.99.13 Silvia Regina Martins Albieri, 564.61.13 Antônio de Moura, 742.73.13 Mata do Rocio Ismanioto Rosevix, 104.438.13 Neida Bordion Lang, 153.749.13 Melania Smoginski Stormoski, 164.783.13 Ocimar Luiz Kivitschau, 180.215.13 Doris Maria Vicentim Braga Correia, 194.45.13 Silmara Palu César, 229.389.13 Luzia Alves Mendes, 301.497.13 Maria Carolina do Nascimento Figueira, 301.802.13 Célia da Silva Rodrigues, 339.486.13 Antônio Svidinski, 353.810.13 Idamara Ramalho, 368.010.13 Álvaro Loureiro Júnior, 372.904.13 Claudinei Rola dos Santos, 413.376.13 Mauro Rosseto, 437.925.13 Moacir Ferreira, 458.183.13 Narcisa Fernandes Costa, 494.511.13 Noêmia José Pimenta, 527.649.13 Suzane Maria Metter, 668.951.13 Odorico Ávila Bueno,
7371473, Maria do Carmo Barbosa, 8319923, Luiz Carlos Mota e 132.141.14, Anadir Rodrigues da Cruz. Em discussão, em votação. Estão todos aprovados. No protocolo 607300607, os protocolos são pela legalidade, os pareceres são pela legalidade de registro. Eu vejo que se trata de inativação concedida por decisão judicial. Eu entendo pelo arquivamento sem apreciação da legalidade, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, já tem posição formada contra a preliminar de não conhecimento e arquivamento. Então, eu recebo o pedido pela legalidade de registro, se esses forem os pareceres, né? Conforme os pareceres. Está em discussão. Temos a proposta divergente. Vou submeter a voto. Como vota o doutor Ivens? Perfeitamente, me desculpe. O doutor Ivens não está compondo o quórum. Eu acompanho a proposta divergente. Então, está aprovada a proposta divergente. Haverá redistribuição do processo com anexação da proposta de voto do conselheiro substituto. Passo aos processos de pensão. Pela legalidade de registro, 581.89913, Josnei César Trentin e Cassiele Zeni Trentin. E 145.76614, Rita Rodrigues da Silva, legalidade de registro. Está em discussão e votação aprovada. Protocolo de revisão de proventos 213.57011, eu solicito adiamento. Está adiado na forma regimental. Pela legalidade de registro, protocolo 544.54313, Beatriz Castilho Landcheck, legalidade de registro. Está em discussão e votação aprovada. O protocolo de admissão de pessoal 638.07110, concurso público 1 de 2008, da Câmara Municipal de Astorga, preenchimento de cargos de advogado, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Discussão e votação aprovada. Protocolo 317.87211 é um teste seletivo, senhor presidente. Vossa Excelência tem vistas de diversos processos. Se não for seu interesse pedir vistas, eu vou adiar o processo. Eu peço vista. Então, não havendo oposição, vista concedida. O processo seguinte também, o 913012, é o mesmo caso. Na mesma forma, vista concedida. Protocolo 154.60112, concurso público 2 de 2011 da Câmara Municipal de Sabáudia, preenchimento de cargos de assistente geral e contadores, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Está em discussão e votação aprovada. Protocolo 3709832 da Universidade Estadual de Ponta Grossa, concurso público 20 de 2009, diversos cargos, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Está em discussão e votação aprovada. E os protocolos 7860392 da Universidade Estadual de Maringá, que trata do concurso público 143 de 2011, 2801810 da Unespar, do concurso público 66 de 2007, ambos tratando do preenchimento de cargos de professores, acompanhando os pareceres em ambos os protocolos pela legalidade de registro. Em discussão e votação aprovada. Os demais processos encontram-se em vista. A pauta está pedida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 7 de outubro de 2014, terça-feira, a 37ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.